Quando Um subir, você avisa. minutinho. Aí eu apago o cigarro para não dar uma de Olavão. Olavo de Carvalho. Nós já estamos online, tá? Já subiu Não, aqui. beleza. Tá, mas não tem ninguém ainda? Tem que esperar entrar uma turminha, né? O pessoal vai entrar agora, mas eu gostei da sua referência. Sensacional. Eu só compartilhar aqui o link para o pessoal aí poder nos acompanhar. E eu primeiro quero desejar aí uma boa noite a todo mundo, todos os seguidores da página, o pessoal que me acompanha. Meu muito obrigado pelo carinho. Eu tenho feito bastante. Já começar o AB, Arnaldo Barbalho, obrigado. AB, grande AB. O grande AB, deixa comentários aí, fiquem à vontade para fazer perguntas. O meu irmão Jonatas, forte abraço, obrigado pelo carinho, Jonatas sempre me apoiando. Aliás, eu vou começar fazendo diferente. Deixa comentários aí, fiquem à vontade para fazer perguntas. Meu irmão Jonatas. Só um minutinho. Tá. Vou fazer um pouquinho diferente. Eu queria falar rapidinho sobre um trabalho que eu não tenho divulgado muito nas redes sociais, mas eu venho pedir para você que tem o que comer em casa, que está com a barriguinha cheia, mesmo com dificuldade, está conseguindo fazer compra lá, vai no supermercado, consegue pagar suas continhas o mínimo possível, e você está na quarentena, tem um tempinho sobrando, tem um carrinho lá com combustível. Eu participo de um movimento chamado São José Sem Fome, que é um movimento incrível, e idealizado por um pessoal sensacional, que é do Instituto Regeneração Global, e essas pessoas estão precisando de gente com carro, com combustível e com tempo para poder fazer a distribuição de cestas básicas em São José dos Campos. É incrível a quantidade de cestas básicas que tem disponível lá. Eu tenho ido regularmente, uma vez por dia, tenho pego 20 cestas, 25 cestas, e estou fazendo voluntariamente esse trabalho. Mas se você está em casa, ou de manhã ou à tarde, e acha que pode contribuir e tem disponibilidade, não deixe para amanhã. Tem muita gente passando necessidade. É uma experiência incrível você poder chegar com uma benção na casa das pessoas e as pessoas olhar nos olhos, assim, você vê a alegria das pessoas em receber os alimentos. Então, se você tem isso, não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para semana que vem. Vai lá no Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, procure o pessoal lá do Movimento São José Sem Fome e participe, porque é incrível. Eu tenho participado todo dia e isso eu fico grato até pela oportunidade de poder estar lá com eles. Mergu, obrigado por aceitar fazer essa live comigo. Você é meu amigo pessoal, eu gosto demais das nossas conversas, são sempre incríveis. E nesse momento de crise de saúde, nada melhor que um empreendedor da área da saúde para falar sobre os negócios, falar sobre vidas. Então, cara, seja bem-vindo. Para quem não te conhece, fica à vontade para se apresentar um pouquinho, e aí a gente já tocar o assunto principal aí da nossa live, que é o plano de retomada. Não, tudo bem, Jeff. Obrigado pelo convite, antes de mais nada, e pela iniciativa aí. Eu acho que nesses momentos a solidariedade tem que prevalecer, e isso é o mais importante a gente ver nesse momento. Bom, para quem não conhece, meu nome é Edson Mergulhão, eu sou médico, e tenho uma empresa sou sócio de uma empresa de saúde e segurança do trabalho. Trabalho também como médico efetivo do governo do estado de São Paulo. Já trabalhei em outras atividades também na área privada. Atualmente eu estou residindo e trabalhando em Taubaté, embora a minha empresa, o funcionamento seja em São Paulo, a sede da empresa é em São Paulo. Então a gente acaba se dividindo bastante, tá? Eu acho importante a gente... Então, assim, essa é uma breve apresentação.
Eu gosto bastante de política, de me envolver em movimentos, tenho um pensamento que tende mais para ser a favor das liberdades econômicas e tal, e a gente vê realmente que nesse momento de pandemia a gente tem um choque aí quase que entre o lado do Estado, vamos dizer assim, né, das proibições, etc. e tal, junto com o lado da atividade econômica, o empreendedorismo, as pessoas não podendo sair de casa, não podendo trabalhar, trazer o sustento de casa. E eu acho que esse é o grande dilema que a gente vive hoje, a grande cruz que a gente está carregando. E principalmente por ser uma situação totalmente nova. Então, assim, ninguém tem uma regra de, de bolo, vamos dizer assim, né? Uma receita de bolo para como lidar com isso. E principalmente nesse momento que a gente está no meio vamos dizer, né? Praticamente estamos no meio da crise, eu diria. Talvez o momento mais agudo da crise. A gente está até comentando aí, né? Nós estamos aí com mais de 1.000 mortes diárias no país, né? A respeito de uma doença que a gente ainda não conhece. A medicina tem aí 6 meses, no máximo, de pesquisas a respeito de um vírus que até então não existia, então que é muito pouco tempo. E aí a sociedade realmente está tentando lidar isso, e as várias sociedades no mundo inteiro tentando lidar das diferenças, as maiores diferenças possíveis, né? Eu gostaria só de fazer uma pequena introdução, principalmente naquilo que é sempre o ponto inicial daquilo tudo que a gente discute. Fechamento, lockdown, por que fazer isso, etc. e tal. Estamos diante de uma doença infecto-contagiosa que transmite de pessoa para pessoa, que não tem uma vacina, tá certo? E que até hoje a humanidade não foi exposta a ela. Então também você não tem imunidade. Se a gente lembrar no começo, e por que se faz o fechamento das cidades, ou lockdown, ou quarentenas, etc. e tal, eu acho que é importante a gente puxar essa conversa para o começo. Se a gente lembrar lá no começo tal, e todos os países, para quê? Porque assim, o que a gente quer evitar? Que as pessoas fiquem doentes, que as pessoas morram. Isso é evitável? Até que ponto? Essa que é a primeira questão. Qual que é o nosso objetivo ao fazer um fechamento em lockdown? E se a gente for ver de todos os estudos, de todos os momentos, o principal objetivo de fazer isso é para que não exista um colapso no sistema de saúde. Esta que é a grande realidade. Tá certo? Não é evitar que as pessoas se contaminem, muito menos que haja mortes. É o sistema de saúde. Exatamente. Porque assim, você não pode partir da premissa que as pessoas não vão se contaminar. Ok. Senão você teria que trancar todo mundo em casa indefinidamente. E não foi isso que foi proposto, e não é isso que é proposto pelas autoridades sanitárias. Qual que é a proposição? É que você não tenha mais doentes graves, precisando de hospitais, internações hospitalares, do que a sua capacidade do seu sistema de saúde possui de atendê-las. Okay. Esse que é o grande número, essa que é a grande conta. Porque, assim, essa conversa começou a perder, muitas vezes, ao meu ver, em muitas discussões, grupos que eu participo, etc. e tal, para uma vertente assim, né? O bloqueio total, eternamente, eu nunca mais vou sair de casa, etc. e tal, porque ninguém pode abrir mais nada, etc. e tal, porque senão eu vou me contaminar. A ideia e o único jeito de você ter a não propagação de uma epidemia desta monta, com esta transmissibilidade, é realmente a partir do momento que uma parcela considerável da população, o número pode variar de 50%, 60%, 70%, estiver imunizada contra o vírus. Como é que essa população vai estar imunizada? Se contaminando. Tendo contato com o vírus, tá certo? Em algum momento. Nós não temos nenhuma previsão de ter vacina a curto prazo, talvez a médio prazo, aí mesmo assim depende de muito estudo, se a vacina vai ser efetiva, se ela não vai matar mais do que a própria doença mata. Porque não adianta você ter uma vacina que causa mais mal que bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado também
Todo mundo está precisando de uma cura milagrosa, um medicamento milagroso, etc. E tal. E por enquanto a gente não tem nada disso. A gente tem medicamentos que podem melhorar o sintoma, tal, mas a gente ainda não tem medicamento que você toma, ele vai lá e destrói o vírus. Isso não existe. Ou seja, Então, hoje nenhum até deles. o mito da cloroquina, ele não A é cloroquina conclusivo. é um imunomodulador, ela pode melhorar uma reação inflamatória, etc e tal. Alguns medicamentos, como a heparina, estão dizendo que podem evitar que o vírus se multiplique ou que ele entre na célula, mas ainda são estudos incipientes e ainda não tem nada de fato que você possa falar, eu tomo e mato o vírus. Todos os vírus, na história da medicina, têm a sua dificuldade principal, que é o quê? É um medicamento que seja efetivo para matá-lo. Tá? A gente tem AIDS há quantos anos? Desde 1980, praticamente. E até hoje a gente não tem um remédio que mate o vírus da AIDS. Ponto. Essa é a realidade. E é um vírus também. Tá certo? E por mais que se estudou isso, que se já fez, nós temos vários medicamentos que diminuem a replicação viral, a gente tem medicamentos que diminuem a carga viral no corpo da pessoa, que melhora. Beleza, você tem vários medicamentos que controlam a doença, mas, por exemplo, até hoje você não tem cura. Tá certo? Quem cura o nosso corpo de reações virais, em linhas gerais, é o nosso próprio sistema inflamatório, a nossa imunidade, nossos anticorpos que são produzidos e curam a gente dos vírus, seja de uma gripe, um resfriado, um influenza, um H1N1. Tem alguns remédios que ajudam já, mas principalmente em diminuir a quantidade de reprodução que o vírus faz, facilitando que o nosso sistema imunológico mate o vírus. Tá certo? Ponto. Isso posto, eu gostaria de voltar então no começo. Então vamos lembrar, o que a gente tem que olhar sempre que a gente está discutindo fechamento, abertura econômica, não sei o quê? O que é principal é a capacidade de atendimento do nosso sistema de saúde. Afinal, é para isso que se faz fechamento ou abertura de comunidades, de cidades, de regiões, etc. e tal. Esse é o motivo de você fazer fechamentos ou aberturas, e não necessariamente diminuir a quantidade de contaminados. Mas desde o começo, você lembra? Achatar a curva? Sim. Achatar a curva não é destruir a curva, não é não existir curva, não é... Não, é só um achatamento. Até existia lá a curva com isolamento vertical, só separando os grupos de risco, e o outro diminuindo só para serviços essenciais para poder achatar, enfim. Mas todos os achatamentos de curva continuam tendo necessariamente que ter pessoas contaminadas. Tá certo? Okay. Até que ponto? Até o ponto ideal, que é onde você tiver com o seu sistema de saúde atendendo a todas as pessoas que se contaminaram. Tá certo? Você vê um exemplo muito bom disso, até as taxas de mortalidade por milhão de habitantes, etc. e tal, da Alemanha, que tiveram aí uns recordes mundial por ter um dos melhores sistemas de saúde do mundo, em número de camas por paciente, etc. e tal. Eu não tenho dúvida que isso talvez tenha sido uma das grandes diferenças da Alemanha para os seus países vizinhos, principalmente Itália e Espanha, e França até, que eu tenho um amigo que trabalhou na Itália e na França, que praticamente pegou eles desprevenidos de uma hora para outra, começou a entrar gente todo dia no hospital, né, e eles não estavam nem preparados, nem sabiam, de repente, ver uma massa de pessoas para dentro do hospital com esta doença e começou a morrer, gente amíngua, inclusive. Infectou, inclusive, os médicos, começou a morrer também. No começo, porque ninguém sabia direito o que era isso. Uhum. Nós, no Brasil, eu acredito até que, antes de a gente ter muitos casos, etc. e tal, como foram nesses países, já foram tomadas algumas medidas de prevenção para que você não tivesse essa contaminação brutal como aconteceu nesses países aí da Europa, principalmente. E eu acho que isso a gente já fez um quase achatamento da curva, mas não tão achatamento como o pessoal achou o ideal, mas desde o começo, porque a gente está aí já chegando agora ao final desse mês com praticamente 2 meses e meio de fechamento, né, praticamente aí no país todo. E se você for ver, os países ficaram fechados mais ou menos por esse período ao todo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas...
entre 75, estourando 90 dias, não mais que isso. E aí já começaram as reaberturas. E aí tem diferenças também culturais, né? Porque os países que fecharam, fecharam mesmo, a população obedeceu e tal. A gente não vê isso no Brasil, né? Aqui em São José dos Campos mesmo, tem regiões aqui que não teve isolamento. Não teve isolamento. Como não tem, né? Se a gente vê a média do estado, é em torno de 50%, 60% sempre, né? Quer dizer, você não está fugindo muito de uma média dessa, de isolamento social. Mas, de novo, é aquilo que eu falo, depende também de cada região, de cada história, etc e tal. Por que eu falo isso? Porque, assim, o que a gente enxerga até o momento, e eu vejo isso no começo, quando eu estive na sede aqui da região de saúde que cuida da saúde de todo o Vale do Paraíba, desde o começo, né? E no final de fevereiro, a gente já estava elaborando os planos de contingência e tal. Um dos nossos medos, desde o começo, era que aquilo que a gente tinha 2 internações por dia virasse 30, 50, 100 internações e explodir a capacidade do sistema de saúde. Não temos EPI para as pessoas trabalharem, equipamento de proteção individual, os hospitais ficarem tendo que escolher quem vai para o respirador e quem não vai, etc. E tal. O fato é, um bloqueio ou sem, nada disso de fato aconteceu aqui na nossa região. Ponto. Essa é a realidade. Isso que a gente está. Aí você vai falar, mas teve um bloqueio? Teve, mas foi parcial. As pessoas não estão sentindo? Jeff, é difícil. As pessoas também precisam do seu dia a dia, do seu ganha-pão, e trabalhar, e muitas vezes não podem parar a sua atividade econômica. 2, por mais que a gente queira, nós temos todo o setor de alimentação, tirando de supermercados, hortifrutis, farmácia, drogarias, saúde, tudo isso funcionando. Quer dizer, não é um bloqueio de 100% da população. Eu não sei, se a gente pensar que talvez a gente tem um número até de 25% da força de trabalho de uma região C de profissionais de saúde, esses, pelo contrário, teoricamente estão trabalhando mais do que normalmente estariam trabalhando. Então você tem, eu acho que 70% de isolamento social é um número, mas eu acho utópico, eu acho difícil, dado que a gente tem que manter o mínimo da infraestrutura da cidade funcionando. Então tá, mas voltando, só para a gente organizar aqui algumas informações, eu gosto muito, mas só para que as pessoas entendam. Então, basicamente, assim, todo esse isolamento ele não é feito para não contaminação e nem para que não haja um número de mortos, de óbitos, até porque vai ter, não tem como controlar isso, mas para evitar um colapso do sistema de saúde. Então, isso está claro. Para a gente não ter um colapso de saúde... Esse é o foco que as pessoas têm que ter quando falam de isolamento social. Ok. E aí, para que não haja o colapso do sistema de saúde, a gente tinha que focar em leitos, equipamentos, EPIs e também os profissionais de saúde estarem disponíveis para poder atender a população. E foi isso que foi feito. Se você for ver, todos os municípios acabaram criando hospitais de campanha ou equipamentos de saúde que foram suficientes, foram criados e montados para isso. Ampliação de leitos em vários hospitais e separação, inclusive, de alguns hospitais ou UPAs exclusivas para atendimento de Covid. E se a gente for ver, hospitais de campanha, principalmente em São Paulo, tal, aqui na região a gente está tendo em São Sebastião alguma coisa. Então, assim, foi o que foi feito no começo. Bom, montamos as estruturas, estamos preparados, teoricamente, para vir um boom de casos para encher nossos equipamentos de saúde de pacientes. Justamente nesse sentido, de falar o quê? Ninguém vai morrer de Covid? Não. Vão morrer pessoas de Covid, sim. Tá? O que não pode é morrer pessoas de Covid sem ter tido assistência à sua saúde. Sei. Entendeu? Como aconteceu em alguns lugares. De morrer na porta do hospital. Isso não pode acontecer. Ou nem conseguir ter leito no hospital, morrer numa UPA, morrer numa ambulância, ou morrer em casa, como chegou a acontecer na Itália. As pessoas não estavam conseguindo nem acessar o sistema de saúde. Quer dizer,
No Equador parece que aconteceram coisas assim. Então, é justamente isso. No Rio de Janeiro parece estar tendo alguns problemas assim, mas isso são números de imprensa, a gente tem que ter um olhar crítico, mas é justamente isso. Então, assim, nós não podemos chegar num ponto que é que o ex de Tá fácil de entender? Deixa eu ver, o pessoal ainda tá online aqui. Aconteceu um probleminha técnico com a internet aí. Deixa eu ver se o Mergulho entra de novo. Só um minutinho. Ele já vai entrar. Desculpa por isso, mas travou aqui a internet. Ele vai retomar. Só um minutinho. Deixa eu ver se ele... Aqui... A gente vai... Pronto. Você voltou. Voltamos? A gente travou, mas continua no mesmo link. Deixa eu só ver se a gente conseguiu. É a internet. A conversa estava boa, eu estava focado em você e... Não, tranquilo. Se a gente continua ao vivo aqui, continuamos. Tá. Deixa eu ver se... Então, continuamos ao vivo. Ok. Tá. Então, só para concluir, então, assim, a lição de casa, entre aspas, tanto da rede pública quanto a privada de saúde, foi feita, foram separados leitos, foram separados equipamentos, foram separados UTIs, foi feita ampliação dos leitos de UTI, etc. e tal. E todos ficaram prontos para ter uma demanda maior do que a esperada nesse momento de pandemia. Então tá. E aí nós ficamos, desde o estado falando de março, abril, maio, e a gente não está vendo ainda uma superlotação, nós não estamos vendo aqui, pelo menos no Vale do Paraíba, nenhum tipo de calamidade pública em saúde. Pelo contrário, eu recebo aqui vários informes, né, que a gente vê que os leitos de UTI aqui, por exemplo, no município de Taubaté, não chegaram quase que nenhum dia a ocupar 50% dos leitos disponíveis à Covid. São José chegou a 60 agora. Chegou agora, né? Quer dizer... Isso. Então, assim, teoricamente, nós estamos ainda com um momento que a curva, nós não estamos colapsando o sistema de saúde. Pelo contrário. Não aqui, né? Na nossa região. Não aqui, é na nossa região. Agora eu estou falando exclusivamente da nossa região. Estou falando desde que a gente começou a fazer o plano, a ampliação de leitos. E assim, nós não temos ainda um momento de que a gente pode dizer que aqui nós estamos... com esse problema que é o motivo inicial de fazer o fechamento. Okay. O que é? Nossa curva está achatada? Sim, está. Nosso sistema de saúde tem capacidade de atender os pacientes que precisarem? Por enquanto tem. Qual que é só o último grande problema? Qual é o problema? Então vamos liberar geral hoje? Então, a gente pode fazer isso? O grande problema de você liberar hoje, vamos dizer que você vai ter uma grande contaminação, e daqui 15 dias é quando você vai ter demoram 15 dias para você ver o efeito daquilo que você fez hoje. Tanto para o fechamento quanto para a abertura. E aí, às vezes, daqui 15 dias você tem uma explosão. E aí não adianta você fechar no 15º dia. Porque aí já aconteceu. Já explodiu, entendeu? Aí você já tem o efeito desse. Então, assim, se a gente for pensar, por isso a gente fala, de qualquer plano de abertura, ele tem que ser necessariamente gradual e sendo avaliado de acordo com a nossa capacidade do sistema de saúde. Nós não podemos fugir disso, em momento algum. Entendi.
Tá certo? É isso que eu estou falando. Abre-se um pouco, etc. E tal. Nessa linha que eu via sempre com bons olhos alguns projetos, somente São José dos Campos, eu acho que do Felício, e falando em propor algumas aberturas graduais, etc. e tal. Nós estamos É o com chamado capacidade. isolamento seletivo, né? Isso, e evitar um contato grande ainda, tal, mas em vez de fazer esse isolamento total, que por um lado ele, além de ter uma influência econômica muito grande, ele não permite que as pessoas se imunizem com o vírus. Ele também dá um efeito nesse sentido oposto. Ruim, né? Se você fecha muito, você não se contamina, você fica aí meses e meses e meses com poucos casos, mas você vai tendo os casos, e você também não cria imunidade coletiva, que você precisa criar na população, para diminuir a transmissibilidade. Então, em vez de você ter uma curva, fica praticamente com uma reta. E você não vai ter você nunca tem que ter uma saída. dosagem de retomada com números de pessoas contaminadas, óbitos. E aí, o que é aceitável? Tá no sistema, ainda no colapso do sistema de saúde. Enquanto ele não colapsar, é aceitável. Enquanto ele não colapsar, porque, Jeff, entenda. Vamos dizer, se uma pessoa for pegar a doença hoje ou daqui 3 meses, mas ela tiver o direito de ser assistida, etc, e ter a chance de se salvar, ou hoje ou daqui 3 meses, não faz a diferença. A gente não pode partir do pressuposto que as pessoas não vão pegar a doença. Acho que esse, às vezes, é um erro que as pessoas têm, tá? Você vai se proteger, você vai tentar não pegar, óbvio que vai tentar não pegar, vai se lavar, tá, ótimo. Mas você não pode partir da premissa que o lockdown é para que as pessoas não se contaminem. Tá? Essa é uma premissa que não é válida, tá certo? Praticamente, você virar e falar, então não tem jeito, você tem que fechar todo mundo eternamente. Até ter uma vacina, por exemplo. Seria o cúmulo do absurdo, mas é onde você chegaria, entendeu? Num raciocínio. Se você ficasse extrapolando esse raciocínio. Tá. Partindo da premissa, numa ilha deserta. O vírus, na verdade, é o seguinte, ele tem que criar a imunidade coletiva, né, que é chamada, né, de chegar num estágio de que o próprio corpo já criou imunidade, e isso vai levar um certo tempo, vai contaminar uma série de pessoas, e não pode ser simultâneo, porque senão você colapsa o sistema. Então, na verdade, a gente está num processo de contaminação constante e gradual até chegar a um nível de contaminação. Nesse ponto, eu queria destacar o seguinte: para que a gente saiba em que nível de contaminação a gente está, a gente precisa estar fazendo teste nas pessoas. As cidades, os municípios, os prefeitos, o governo do estado de São Paulo está preparado para fazer os testes e conseguir mapear e fazer o georreferenciamento disso e falar, olha, estamos contaminando de forma correta, sem colapsar o sistema, e daqui 1 mês a gente já pode comemorar e sair todo mundo para a rua. Ou não. Ou hoje não existe essa... Primeiro que não vai ter esse número mágico, comemorar e sair todo mundo para a rua. Com certeza vai ser uma coisa irônico, eu tô brincando. Foi. Mas tem muitas iniciativas de fazer surveys populacionais, isso está acontecendo, tá? Principalmente agora que chegaram os kits para fazer isso, que você vai e faz numa comunidade que represente a população de uma região, de um município, etc. e tal. Saiu até uma contaminação em São José dos Campos de cerca de 5% da população atualmente, por essa pesquisa de amostragem. Então, você faz uma amostragem, testa as pessoas, e aí você vê que X número de pessoas. Aonde estão fazendo esse tipo de pesquisa, descobre-se que você tem 10 vezes a 12 vezes mais contaminados, de fato, do que nas estatísticas oficiais. Ok. Tá? O que é interessante, porque diminui a mortalidade. Se você olhar a mortalidade por número de contaminados, então... Hoje está em 8% aí, né? 7, ela 8%. vai baixar para menos de 1%. Ok. 0,5% a 1% de mortalidade, efetivamente.
Porque desde o começo a gente só estava tentando testar os casos mais graves, que eram os que iam para os hospitais, etc. e tal. Agora que chegaram um número suficiente de kits de testes sorológicos você faz depois que a pessoa já teve a doença, não adianta você fazer no meio, pelo menos você precisa de 7 a 10 dias para aparecer isso na sorologia, então você vai fazer depois, e aí esse é o teste populacional. Explica o porquê disso, porque assim, a maioria das pessoas acha que o teste é como... Primeiro, a diferença dos testes, porque nós sabemos que nós temos dois tipos de teste hoje. Nós temos o teste rápido e nós temos o teste sorofílico, né, que é com sangue e tal. Não, o rápido é soro também. Você tem basicamente um teste, que é o PCR, que é aquele que você coleta a secreção do nariz, da orofaringe da pessoa. Você põe essa secreção lá no amplificador, tal, não sei o que, e procura se tem RNA do vírus lá dentro. Ok. E se você confirma que o está ou não vírus contaminado na pessoa, exatamente. Tá? Esse teste, ele é bem... Se ele dá positivo, realmente é porque a pessoa teve. Não, ele é bem específico nesse sentido. Tá? Mas ele também deixa de funcionar depois de uns 10, 15 dias, que a hora que a pessoa vai adquirindo imunidade, ela vai matando o vírus, e aí não adianta você procurar mais o DNA do vírus, o RNA do vírus na pessoa. Você tem que procurar o quê? Os anticorpos que a pessoa produziu para matar o vírus. Ou seja, o ideal seria a pessoa fazer os dois. No começo faz um e do meio para o final você faz o outro. Entendeu? É que você nunca sabe se está no começo para o final, né? O começo é quando ele começa a apresentar sintomas. Exatamente. Aí você usa realmente essa parte dos sintomas para estabelecer esses primeiros dias de contágio. Contato dificilmente você estabelece, pode até tentar, mas a partir dos sintomas aí você consegue coletar o exame e fazer a testagem. Tá? É assim que você faz. Então esse primeiro teste é o teste do PCR, que é o que você procura o vírus na pessoa. E depois você procura o anticorpo na pessoa. O anticorpo, quando ele vem positivo, certeza que você teve o contato. Só que às vezes ele pode demorar alguns dias, aí cerca até 15 dias para você achar, mais de 10 dias para você achar anticorpo na pessoa. E quando ela tem pouco anticorpo também não aparece no teste, então ela tem que ter já uma dose de anticorpo alta, etc. E tal. Então, agora, quando o pessoal fala teste rápido, o nome rápido é horrível, né? O que é um teste rápido, Jeff? Você acha que você vai no pronto-socorro? Não, então, exatamente, é o que a pessoa pensa. Eu vou no pronto-socorro, estou com sintoma de coronavírus, vou fazer o teste rápido. Não tem teste rápido, não é essa ideia, na verdade. O teste rápido é sorológico, na verdade. Então, ele é rápido porque ele dá o resultado rapidamente, mas você tem que colher depois. Entendeu? Esse é o teste que estão usando para o survey populacional, na verdade. Nós temos uma população hoje em São Paulo, no estado, de 44 milhões de pessoas, e na nossa região, 2,5 milhões de pessoas que moram no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Para a gente chegar numa comunidade imunizada, que a gente tenha imunidade na nossa região, nós teríamos que saber que 1,5 milhão de pessoas, próximo de 2 milhões, já tiveram contato com o vírus. Isso. E criaram anticorpos. Certo? E criaram anticorpos, exatamente. Você acredita que é possível? Naturalmente, uma parte dessas pessoas que tiveram contato morreram. Ok. 0,5% ali. Talvez, 0,5%. A gente vai ter que ir estudando e calculando esses números, mas vai ser em torno entre 0,5% e 1% do total de contaminados. Tá. Porque para 80% nada acontece. Entendeu? Nesse número aí que a gente está vendo, 80% nem sabe que teve contato com o vírus. Mas tem lá, quando é feito o teste sorológico, ele dá que ele já teve contato com o vírus. A pessoa nem soube que teve contato com o vírus. Ou seja, mas assim, para a gente retomar a economia e diminuir esses isolamentos e tomar a decisão de isolar, a gente tem que medir o sistema de saúde, se ele está colapsando, se está diminuindo ou não, e se as pessoas estão sendo imunizadas. Ou seja, são 2 termômetros que você tem que analisar ao mesmo tempo para tomar. A partir do momento que você vai tendo casos novos, necessariamente as pessoas estão sendo imunizadas. Okay. A questão é a que velocidade está acontecendo essa contaminação, de modo que lá na frente não estoure o sistema de saúde. Ok. Tá?
E a gente um vai dosímetro, né? Você vai teste. dosando, né? E a gente tem condições de testar essa quantidade de pessoas, pelo menos assim, no Vale do Paraíba, nós vamos ter, sei lá, 1 milhão de testes. É possível a gente fazer isso? Mas esse tipo de teste que você faz survey populacional, você faz por amostragem, que nem um teste de pesquisa política do Ibope. Você estabelece lá umas pessoas e você pesquisa essas pessoas e por amostragem é um método de pesquisa populacional. Não é um teste de 100% das pessoas. É diferente. Tá certo? Você quer saber se a pessoa já teve contato com o vírus ou não. Você vai lá, escolhe uma amostragem para São José dos Campos, eu não sei quantos eles escolheram, não sei se foram 3 mil, 4 mil pessoas. São 400 pessoas. 400. Foram 400 pessoas, né? E por amostragem você vê que isso dá, com intervalo de convívio de 95%, o número para a população em geral. Ponto. É assim que você faz pesquisa populacional. Você não precisa testar todo mundo, né? Senão você vai jogar teste fora. E você também precisa guardar os testes para fazer a testagem naqueles que estão internados, etc. e tal. Porque, assim, de novo, essa era uma sorologia que não existia, está sendo criada agora. É caro. Esse teste é caro, porque acabou de ser desenvolvido. Entendeu? Ainda está. Tudo que tem para esse vírus é tudo novidade, Jeff. Nada existia, não existia fábrica. E, de repente, você tem que produzir isso para o mundo inteiro consumindo, entendeu? É uma escassez assim terrível. No nosso país, nós temos um mercado que atende isso, tanto de equipamentos, EPIs, teste. Tem alguma coisa? Tem um mercado ou não temos nada? Mercado consumidor você tem, mas o produtor no Brasil, você sabe, como tudo, cara. Coisas o Brasil não é o grande celeiro do mundo, mas a desindustrialização que houve no Brasil nas últimas décadas é nítida. Isso vale para o setor de saúde também. Tá? Eu participo anualmente, eu vou numa feira hospitalar que tem no AMB, que vem expositores do mundo inteiro, e você vê o tamanho que a China ocupa numa feira de exposição em São Paulo. Tudo que é barraquinha, equipamento, não é? Por quê? Porque eles viraram as grandes fábricas de tudo que é no mundo. E a saúde tem uma particularidade, o que você produz em um país vai servir para o mundo inteiro. Máscara, teste, não sei o quê. Então, assim, aí você acabou hoje em dia tendo uma grande concentração da produção de insumos de saúde na China. E praticamente você não tem essa produção no resto do mundo, entendeu? Porque, ou seja, principalmente a alta tecnologia, inclusive, os testes, kits, etc. e tal. Ou seja, numa próxima pandemia que a gente tiver, a gente continua dependente da China e todos os recursos que a gente tiver aqui no país para investir em equipamentos e tentar salvar vidas, esse recurso vai para a China por conta dessa estratégia de industrialização. Eu não acho que é uma estratégia, eu acho que é um fato, né? Eu não acho que a desindustrialização foi estratégica. Eu acho que porque se aqui o custo de né? mão de obra para fabricar é mais caro que a China, mão de obra, energia e tal, eu concordo. Custo com impostos, indiretos, diretos, etc. e tal. Aí entra aquela até questão da dificuldade que a gente tem de competição da nossa indústria, né? Em relação às outras indústrias no mundo, né? Então não é novidade nenhuma que a gente não tem competitividade, liberdade econômica. Aí nós vamos entrar no aí é tema para uma live inteira só de competitividade. Uma live inteira. Mas eu acho que assim, agora, se a gente pensar enquanto e aí o pessoal que é menos liberal gosta, a gente pensar em áreas estratégicas, etc e tal, aí a gente poderia pensar em ter realmente algum tipo de produção regional, loco-regional, etc. Mas é refutável. É refutável. É só tirar a CLT, diminuir impostos que você vira estratégico. E a indústria... naturalmente acaba acontecendo isso, né? Necessariamente, em algum momento, vai acabar acontecendo isso. Você vai ter incentivos para se produzir localmente aquilo que a gente necessariamente hoje importa. Já foi tudo produzido aqui, né? Essa história da China de virar o grande fornecedor mundial, e a gente viu o problema, porque assim, não tem capacidade produtiva para produzir para o mundo inteiro ao mesmo tempo.
Embora agora, como diminuiu a demanda na Europa, na Ásia, etc. e tal, a gente está tendo uma regularização aqui de EPIs, de equipamentos, tal, que no começo, março, abril, quando a gente estava no começo, montando os planos de contingência, estava sendo um dos maiores problemas que a gente estava tendo aqui. Lembra? Não tinha máscara, não tinha luva. Inflacionava o preço, né? Aí tinha equipamento mais caro. Agora a gente ainda está tendo problema especificamente com os respiradores, tá? Uhum. Porque realmente não é algo que você consegue. Não dá para você botar 3, 4 turnos na fábrica e vai produzir do dia para a noite, como é uma máscara, como é um avental, etc. E tal, que aí é praticamente acelerar a linha de produção. A capacidade de ampliação de respirador de produção, eu imagino que não seja tão grande, e aí você não conseguir atender essa demanda. Mas, de novo, né? Será que a gente precisava ter que comprar respirador de urgência ou a gente já vivia cronicamente com o sistema de saúde? Isso. Que já vive na tampa. Isso acelerou E o aí, a investimento hora que você tem. na saúde pública? Você acha que nós aceleramos, tipo, Ah, 5, Jeff, 10 anos? mas eu acho que não, porque tudo que foi feito por enquanto é tudo desmontável, né? Hospital de campanha, locação de equipamentos, tal. Então, assim, até vai ter algum ganho aí de leitos, etc. E tal, mas que também não vai se sustentar a longo prazo. Por quê? Se necessariamente aquilo que se criou não vai ser usado, para que eu tenho que ter aquilo criado? Então, vamos para um município pequeno que tinha 10 leitos de UTI, sempre ocupou 60%, 70%, 60%. Aí criou mais 10 para o Covid. Entendi. Agora, você vai manter 20 leitos de UTI abertos no município? À toa, mais para frente? Não. Entendeu? Então, você vai ter que ver qual a realidade de cada região. Te falo, isso aconteceu em Lorena, por exemplo, que eles Eu vão quero, dobrar a UTI deles. eu quero puxar um pouco a conversa para o seguinte. Nós temos hoje um pacto federativo que define que todos os entes federados eles têm a mesma autonomia, e isso foi confirmado pelo STF lá, quando deu autonomia aos estados e aos municípios para trabalharem em frente à pandemia do coronavírus. E muitas das ações, tanto no início, né, e a gente conversou bastante sobre isso, os municípios não sabiam qual seria o efeito na sua cidade, né? Os prefeitos não sabiam como que vai ser, qual seria o resultado na sua cidade do coronavírus, então entregaram para os governadores todas as decisões estratégicas. Aí os governadores se empoderaram, né, começaram a pôr decretos e todo mundo seguiu, só que agora nós temos super governadores e os municípios querendo fazer com diferentes realidades, querendo fazer um outro plano e não podem mais, porque entregaram para os governadores, pelo menos poder, em São Paulo, né? Aliás, tem que parabenizar que... o Zema de Minas, que ele abriu mão dessa centralização e colocou lá um decreto em que ele definiu que cada prefeito toma a sua decisão e monta a sua estratégia de retomada, de fim de isolamento, enfim. Ele municipalizou. Essa ideia de municipalizar as decisões de isolamento e fazer uma retomada econômica, você acha possível? Voltou? Voltou. Você conseguiu me ouvir? Tinha caído, voltou agora, Jeff? Voltou. Estou te vendo, Eu não estou estou te te ouvindo. ouvindo. Não? Calma aí. A internet hoje deve estar bombando de lives aí. Não? Calma aí. Calma aí. Mergu, vê se melhorou. Alô? Tá me Agora ouvindo? sim. A minha Agora sim, pergunta é tá a seguinte: perfeito. é possível a gente ter uma municipalização? É possível a gente defender isso para que as cidades aqui do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, possam tomar as decisões? Ou você Então, acha que é tarde demais? não acho que é tarde demais. Eu acho assim. São duas coisas. Uma, eu concordo com você, pelo menos no estado de São Paulo, que houve uma centralização muito grande na mão do governo do estado, governador, no caso, praticamente deixando os municípios sem autonomia nenhuma na tomada de decisões. Tá?
E aí, quando alguns municípios tentaram ter um pouco mais de autonomia, decisões judiciais derrubaram decretos municipais, etc. e tal, que tomavam conta dessa autonomia. Então, embora você tenha citado essa autonomia entre os entes federativos, na prática, o que aconteceu é que valeu a decisão daquele que fechou mais. Em linhas gerais, é isso que eu acho. Quem fechou mais, a justiça está com ele. Não necessariamente respeitando essa hierarquia, essa autonomia, do jeito que se fala. Mas, de novo, a base do Sistema Único de Saúde, num país do tamanho do Brasil, é municipal. Então, assim, o próprio sistema é pensado municipalmente, os gestores da saúde são os municípios, entendeu? Então, assim, haveria, na minha opinião, há que se respeitar mais as decisões e as interpretações da sua localidade. É lógico que tem municípios que são conurbados, etc. e tal, regiões metropolitanas que também têm que ter um olhar estadual. Mas do jeito que foi montado, por exemplo, a própria estrutura do governo do estado de São Paulo, do comitê, do coronavírus, etc. e tal, nem participação de gente do interior, alguma coisa assim, foi pensado. Você vê o pronunciamento do governador do estado todo dia do lado do prefeito do município de São Paulo. Faltam mais 644 prefeitos. Tá certo? Nenhum deles estava junto. Faria uma aglomeração aí. Exatamente. Então, o que eu posso ser até um pouco leviano em falar isso, mas me parece que o governador estava dando muito mais uma de prefeito do município de São Paulo do que governador do estado como um todo, em alguns momentos. Essa é a impressão que ele transmite, tá certo? E até como um paulistano, que eu sou, embora já estou aí há 20 anos em Taubaté, me decepciona ver um prefeito do estado de São Paulo com tão pouca autonomia ou autoridade, inclusive, frente ao governo do estado, tá certo? Então, começando do prefeito de São Paulo e até muitos prefeitos do interior, o que aconteceu? Para eles não gerarem, eu acho, conflitos com base populacional, com a cadeia produtiva dos municípios e tal, eles preferiram lavar as mãos e falar, não, decreto do governador, eu não posso fazer nada, eu lavo minhas mãos e tal. E principalmente no interior, no momento que ainda não estava tão crítica a situação como está em São Paulo, no município de São Paulo, etc. e tal. Então, assim, acabou se fechando, eu acho, na minha opinião, muito cedo, por medo e outras razões no interior. E agora que a gente está começando a ter um pouquinho mais de casos no interior, não sei o quê, mas, por exemplo, o município de Taubaté teve 4 óbitos, faz 30 dias que não tem nenhum. Tá certo? E está aí 30, 40% de ocupação, São José um pouquinho mais. Esse tateamento fino, que é isso que eu estava querendo, que a gente discutiu na primeira fase. Só o município vai fazer. Esse arremedo, 15 dias, fecha aqui, abre ali, preciso fechar um pouquinho mais, preciso abrir um pouquinho mais. Nesse sentido, o governo do estado, na minha opinião, deveria ser muito mais um orientador. Ajudar com kit, ajudar com teste, com orientação técnica, não sei o que e tal. Protocolo. E o município, protocolos tal, e grana para fazer as ações, os hospitais estaduais estarem se mobilizando. Isso fortaleceria as diretorias regionais de saúde? Daria um papel e protagonismo? Porque cada região seria diferente. Ele poderia fazer uma articulação melhor. Eu acho que assim, a ideia da articulação entre os municípios seria essa, via Diretoria Regional de Saúde. Quer dizer, ela que concentraria todas as demandas que os municípios têm para o governo estadual. Seria mais ou menos essa a ideia, e fazia essa ponte, vamos dizer assim, entre a região metropolitana e o governo do estado e tal. Mas, de novo, a gente está discutindo protagonismo. Então, assim, quem é o protagonista desse momento de quarentena, de reabertura econômica, hoje, no estado de São Paulo? São os municípios? Não. Hoje está na mão do governador. Está na mão do governador, exclusivamente. Entendeu? Inclusive, hoje então, saiu assim, a news aí dos lockdown, enfim. Deu desespero em todo mundo aí, porque tem regiões que... começou a rodar isso aí, o pessoal já está desesperado. tem regiões que não teve nenhum óbito. Não tem nenhum óbito, pouquíssimos casos. Tal. Então, assim, por que você vai fazer lockdown? É isso que eu falo, não tem sentido epidemiológico, Jeff. Você entendeu? As únicas pessoas que vão justificar em cima do quê?
Mas daí, senão as pessoas vão pegar a doença e morrer. Ponto. Que vão pegar a doença e morrer? Vão, gente. Muita gente vai, independente disso, tá? Até a gente ter uma vacina, ou uma cura, não sei o quê. É muita gente? É 0,5%, 1%. É o que acontece nas influenzas da vida, que acontece em outras viroses desse tipo. Aparentemente, ela não é muito diferente dessas outras. A grande diferença é que a internação hospitalar é muito prolongada e usa muito tempo leito. Por isso que você precisa de muito leito para atender. E é isso que acaba colapsando muitas vezes o sistema de saúde. Mas é chato até como médico falar isso, mas acho que a gente não pode fugir da realidade. Eu acho humano a gente querer fugir dessa realidade. Okay. É humano, sim, Jeff, é humano. Porque cria um cenário, de pânico, né? Porque você não quer ser contaminado e não quer que ninguém da sua família vá a óbito. Então, naturalmente, você tem uma rejeição, né? Essa ideia. Essa ideia. Só que assim, você ficar eternamente confinado, quarentenado, não sei o quê, vai fazer que tenha uma transmissão, às vezes, muito lenta. Você vai ter o oposto. Mesmo e você número não vai ter fim. No total, final, vai ser o mesmo número. A diferença é que vai demorar mais tempo para morrer. Desde que você não tenha o colapso do sistema de saúde. Óbvio, é isso que eu estou querendo falar. Tem que ter dignidade, tem que ter o tratamento. A dignidade. Aí é a humanidade, tá certo? Então, nesse sentido, é a humanidade. Mas vamos dizer, se fosse morrer em Taubaté, sei lá, 300 pessoas durante um ano com quarentena. E se você fizer menos quarentena, vai morrer em 4 meses 300 pessoas, mas todas foram atendidas, o resultado final é o mesmo. É o mesmo. Só que aí você pode ter. Por isso que eu falo esse tateamento de quanto que o sistema de saúde consegue atender, de quanto que o sistema de saúde não consegue atender, etc. e tal, para você não deixar pessoas morrendo à míngua. Mergu, eu posso concluir que a grande preocupação da população e do cidadão é da taxa de ocupação? Era isso que a gente deveria estar preocupado? Esse é o dado mais importante. E é isso que vai permitir que você abra uma região, um município, etc. e tal, ou não. É para isso que você fechou, para não colapsar o sistema de saúde. Ponto. Para isso que foi feito o fechamento, desde o começo, em todos os lugares. Os países que estão abrindo agora, eles estão abrindo, mas eles estão abrindo e continuam tendo óbitos, continuam tendo pessoas internadas, não sei o quê, mas estão abrindo a economia. Justamente porque você achatou a curva. Meu medo é você transformá-la numa reta, você entendeu? Uma reta, a tendência que as pessoas... É preocupante. Agora, uma dúvida aqui que eu tenho visto, eu tenho 2 números de ocupação da região do Vale do Paraíba. Eu tenho das prefeituras e eu tenho do governo do estado. Por que isso existe? Por que eu tenho lá o Dória falando que 70%, 80% de ocupação no interior e dá o vale lá em cima? E os municípios falam 30% em Taubaté, 60% em São José agora. Por que essa diferença? Explica pra gente. Olha, porque assim, nós temos alguns sistemas de informação, tem algumas coisas em linhas gerais, mas você tem tanto sistema de informação pela vigilância epidemiológica, você tem dados que incluem sistema público e privado, tá certo? Não é só público. Você tem leitos, entre aspas, que o município colocou à disposição, mas que não foram cadastrados no sistema federal, etc. e tal. Então, eles ainda não estão contabilizados como leitos existentes, mas são leitos novos que foram disponibilizados. Então, você tem um sistema de regulação estadual que tem todos os leitos dos hospitais estaduais, mas você não tem muitos leitos municipais, porque é um sistema do governo do estado, tem municípios que usam sistemas próprios de transferência de paciente. Então, assim, você não foi estabelecido ainda um dado, uma organização do dado unificado, que você pode dizer, não, esse é o dado real. Tá se trabalhando para chegar nisso, mas você teve uma ampliação de releitos muito rápida, você teve vários municípios criando
coisas efetivas. Teve o Ministério da Saúde querendo credenciamento para poder financiar esse leito, etc. e tal. Então, assim, você ainda não tem... você tem um sistema de vagas do governo do Estado de São Paulo que trabalha os hospitais estaduais, mas, por exemplo, os municípios não têm acesso à informação dos hospitais estaduais também, e vice-versa, assim, entendeu? Então, você acaba tendo duas esferas distintas trabalhando com informação. Ou seja, nós chegamos no ponto do seguinte: o importante é saber a taxa de ocupação do sistema público de saúde. Só que eles não se conversam, então você tem duas taxas. Aí tem o governador falando, tá ruim, você tem o prefeito falando, tá bom. Exatamente. E outra, uma estatística, desculpa, Jeff, nós estamos num estado que tem o tamanho da Alemanha em área territorial, tá certo? Okay. E em ocupação de população, como você falou, 44 milhões de habitantes. Metade da Itália, tal, metade da Alemanha. Não dá para você falar taxa de ocupação no interior. Uma taxa só, tá certo? Isso não faz o menor... Essa estatística não serve para nada. Você falar, como é que está a ocupação na região metropolitana do Vale do Paraíba? Beleza, esse é um dado efetivo. Agora, como que está a taxa de ocupação no interior? Desculpa, isso não quer dizer nada, em última análise. Como é que está na Grande São Paulo? Beleza, é uma coisa. Como é que está na região metropolitana de Campinas, de Ribeirão Preto, porque de Rio Preto? Aí tudo bem. Bauru, são regiões completamente diferentes do Vale. O que a gente... sabe, assim, o que tem a ver Taubaté com Bauru nesse sentido? As pessoas se contaminam numa cidade e vão para outra, não tem ligação nenhuma. Cada região vai ter a sua realidade, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. A nossa região do Vale do Paraíba, por ter a Dutra, também entre Rio e São Paulo, tal, é até uma região mais vulnerável, mas se você for ver da região do interior, a que mais precocemente, entre aspas, pelo que eu vi, foi a Baixada Santista, que entre aspas, está mais perto de um colapso, diferente até do que se você ver aquele estudo da Unesp para o interior, que é disseminar por São José, chegar em Taubaté, não sei o que e tal. Então, todas essas previsões catastróficas que a gente viu no começo, não se realizaram. Eu acho que não se realizaram mesmo porque você tem muito pouco dado, né? Então você tem que pôr muita variável que você não conhece. A hora que você faz estatística com variável que você não conhece, no popular vira chute, né? Você pode melhorar a estatística, etc. E tal. Quanto mais você vai conhecendo essa informação, aí vai melhorando a sua qualidade estatística, vamos dizer assim. Mas até então você não consegue ter um número muito bom. Então no começo as previsões foram feitas, etc. E tal, mas agora realidade, eu acho que você tem que olhar a capacidade de atendimento dos equipamentos estaduais. Eu acho que o Estado poderia falar da capacidade dos equipamentos dele, dos hospitais do Estado, nas diversas regiões, suas taxas de ocupação, etc. e tal, e os municípios com seus equipamentos, entendeu? Eu acho que seria... Aí você poderia conjugar os dois dados. E aí você teria um dado preciso, do jeito que você pensou. Mas assim, você não tem efetivamente isso sistematizado hoje em dia de uma maneira efetiva. Porque o que eu tenho visto é o seguinte, eu tenho acompanhado muito a parte dos empresários, dos empreendedores, que já estão há 60 e poucos dias, 62, 63 dias, com seu negócio fechado, sem poder abrir, sem atender cliente, né? No bairro onde eu moro, tem muitos negócios já com plaquinha de aluga, passo ponto. As coisas estão começando a acontecer e da forma negativa, né? Então, assim, de que forma que a gente pode entender de fato essa crise, né, de forma a não relevar vidas, porque a gente, pelo menos no meu entendimento, assim, o perigo de um colapso da saúde é morrer quem não deveria estar na estatística, né? Exatamente. Aí, tá bom, vai morrer mesmo, então vamos liberar geral. Aí morre mais gente do que deveria. Vai morrer muito mais, porque aí vai morrer sem assistência. Sem assistência. Aí é diferente, Aí entra em colapso. Isso que não pode... exatamente. Vamos você colapsa o sistema.
E aí está a questão do termômetro, né? Quanto é o colapso do sistema, a gente ficar monitorando as ocupações e fazer uma reabertura. Uma reabertura e monitorando. Eu acho que isso que é o que tem que acontecer continuamente. E aí ir por setores que tem menos contato físico, menos aglomerações, para mais aglomerações. Aos poucos, até você conseguir... Isso, você abrir, por exemplo, lojas, pequenas lojas, pequenos comércios, até chegar numa academia, numa igreja, está lá na frente. A gente lá na frente, estádio de futebol, vai fazendo gradualmente. Estádio, shows, né, entretenimento. É isso que eu acho que tem que ser feito, tá certo? Por isso que eu falo, e quem vai olhar esse termômetro no dia a dia? Quem vai testar a população do seu município? Vai ver a taxa de ocupação? Quem vai ver todo dia quem está sendo internado, não sei o quê? Isso necessariamente vai ser o município. Ele tem que estar no controle primordial disso. Eu acho que o cidadão, né? Eu acho que está num momento em que a gente tem que olhar para o Estado e falar, pera lá, eu também faço parte da tomada de decisão. E aí eu tenho que usar máscara, eu tenho que me higienizar. Sem dúvida. Só essas medidas de higiene básicas, de usar máscara e lavar continuamente as mãos, já diminui muito a transmissão da doença. Já achata a curva. A gente ainda não sabe precisar o quanto que isso faz, mas com certeza isso já faz bastante. Já é um bom achatamento de curva. Então, assim, a gente conseguiu uma adesão boa da população usar máscara, beleza, a gente já vai achatar a curva por isso. Se todo mundo usar máscara, dá para liberar um pouco mais? É possível? Sim. E aí, porque, por exemplo, a gente vai tateando e abrindo. Eu fico vendo assim, por exemplo, tem uma papelaria. Qual que é a chance de uma aglomeração dentro de uma papelaria? É muito pequena. Muito pequena. E às vezes um pequeno negócio aí, que vai entrar uma pessoa por hora, 2 pessoas por hora, etc. Tal. Então, assim, o que a gente não pode acontecer é uma pessoa ir numa boate, que aconteceu na Coreia do Sul, não sei se você viu recentemente, e de repente ele sozinho transmitiu para 50 pessoas numa noite. Estou falando, hipoteticamente falando, mas foi isso que aconteceu. Então, assim, não podemos liberar desse jeito aqui no Brasil agora, porque senão vira uma festa, porque você já tem quem não está se protegendo, se contaminando, prioritariamente. Aliás, então, assim, eu vi os dados aqui, Mirgo, nós temos uma relação, a gente fala muito com os dados de São Paulo, Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, que é a nossa realidade aqui. Mas eu estava observando, sem querer comparar a população em quantidade, mas o Nordeste está absurdo. Eles estão chegando no número de óbitos que o Sudeste inteiro tem. Eles estão chegando a 5 mil. Com uma população muito menor. Muito menor, 5.500 óbitos e a gente aqui com 8 mil e pouco. Agora deve ter passado um pouco. Ou seja, do sistema de saúde. Lá, por não ter um sistema de saúde tão bom ou preparado quanto o Sudeste, a chance de ter mais óbitos lá é o reflexo real do que a gente está falando aqui. Real, houve colapso, ponto. Essa é a realidade. Igual aconteceu em Manaus também, né? Manaus, em alguns momentos, aconteceu na Itália, colapso. Não precisa ir muito longe, na Lombardia foi um colapso. Na Espanha, em alguns momentos, um amigo meu que trabalha nos maiores hospitais em Paris falou, teve dia que eles não puseram gente no tubo. Chegou no pronto-socorro e do jeito que chegou com falta de ar, lá ficou mesmo. Não tinha onde pôr o paciente. Tá? Coisas de dentro de hospital, de médicos trabalhando dentro de hospital. E você falar, cara, não tem o que fazer, não tá tudo ocupado, o que a gente faz? Não faz. Esse é o pior cenário, né? É isso que não pode acontecer, gente. E eu tenho visto... Porque esse cara, esse paciente, necessariamente, a gente não pode dizer que ele iria morrer de qualquer jeito. Ele poderia ser entubado e para UTI e sobreviver ou não. Mas, no mínimo, a chance para essa vida deve ser dada. Não podemos tirar a chance. O colapso de saúde tira a chance. Entende? A chance da pessoa, é isso. A chance da pessoa de ela ser internada e sair viva de uma internação. Agora, se você não consegue nem pôr ela dentro de um hospital com um cuidado, aí você tirou a chance da pessoa. Nego, vou aproveitar rapidinho. Cara, a gente já está então, vamos. 65 minutos numa live sensacional.
O público Verdade, só aumentou. verdade. Quero agradecer todo mundo que está assistindo. Queria mandar meu boa noite para o meu amigo Arnaldo Barbalho, parceiraço. Ele sempre está com a gente. O Leandro Gavinier também. É isso aí, Leandro. O meu irmão Jonatas. A minha mãe. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem o Cledmilson Moreira. Mergu, você travou? Deixa eu ver se o Mergu travou aqui. Mas aí mandando aí, muito bom, doutor, explicação clara, de fácil compreensão, de alguém que tem conhecimento da causa. O mergulhão caiu rapidinho, ele já volta. Enquanto isso eu vou ler. Deixa eu ver quem mais aqui. A Liliana Pose, mandando aí um parabéns aí pela live. Obrigado, Liliana. Obrigado pela audiência, por você estar aí assistindo a gente. O Leandro Mascarenhas, boa explanação. O doutor Mergulhão, ele vai entrar novamente, acabou de me mandar mensagem aqui, deixa eu já colocar ele. Leandro, obrigado. Leandro é um parceiraço, um amigo. Deixa eu ver quem mais aqui. A Liliana, eu vou até deixar essa pergunta. Liliana, eu vou deixar a pergunta que o Mergu vai entrar novamente. E aí eu já vou colocar para ele responder a sua pergunta. E é isso aí, é ao vivo, internet, e como bairrista que eu sou, deve ser porque está em Taubaté. A internet aqui, nós somos Dávilas. E aqui de São José, o Mergu gosta do Dávila, ele vai comentar quando ele entrar. Os Dávilas de São José dos Campos, a nossa internet funciona diferente. Em Taubaté, tá funcionando. Tá vendo? Quero agradecer também o Giovanni Ricardo Oliveira, obrigado pela audiência. O Arnaldo Barbalho aí, mandando uma boa noite para a gente novamente. Eu já vou colocar aqui na tela. Gente, se vocês tiverem perguntas para o Mergulhão, pode enviar, que a gente responde. A gente está aberto aqui para responder. Eu tentei aproveitar o conhecimento dele e a experiência dele na área da saúde e fazer uma pergunta de tudo que está relacionado a essa crise. Tanto a questão dos testes, a questão dos equipamentos, a capacidade nossa aqui da região, a estratégia do governo do estado. Então, se vocês têm, e também a reabertura, né, a possibilidade de retomada, de a gente reabrir e voltar ao novo normal, ou voltar ao normal, que é o que eu acredito. Então, se vocês têm perguntas sobre isso, pode enviar, que a gente vai atender e vai responder. Ele está tentando entrar aqui, ele vai entrar rapidinho, para a gente finalizar. Só um minuto. Ou se ele não conseguir, aí não tem o que fazer. Vou aguardar mais um minutinho para ver se ele entra. Tem um amigo meu que está assistindo. Aliás, um abraço para você. Eu queria que você fizesse a pergunta aqui, que é o Thiago Medeiros, que a gente tem visões diferentes de tudo isso que está acontecendo. A gente debate bastante, mas sempre com muito respeito. Eu gosto muito do Thiago, a gente almoçava muito. Você está no Mato Grosso do Sul ou está aqui em São José dos Campos, Thiago? Coloca aí a resposta. Ele me mandou no zap aqui uma pergunta de quando que é o churrasco. Poxa, Thiago, churrasco, desde que a gente siga as medidas aí de isolamento, a gente pode fazer hoje, não tem problema nenhum. Se você estiver em São José, só me avisa, traz uma peça de picanha, óbvio, e uma cerveja, e a gente faz o churrasco, não tem problema nenhum. E ele estava me corrigindo também que a taxa de São José dos Campos está em 19,69% e não 60%, como eu falei, só que eu estou seguindo a taxa de ocupação oficial da prefeitura. Calma aí que o mergulhão voltou aqui.
Calma aí, Mergu. Deixa eu colocar você aqui. Eu estava aqui desistindo comentando. já? Eu Eu troquei estava aqui. comentando aqui. A Liliana Pós fez uma pergunta para a gente. Aham. Qual o impacto do uso de medicações eficazes nessa previsão de colapso do sistema de saúde? É, acho que a gente Qual- falou, a Liliana, né? Acho que a gente É, a falou no gente. começo. Uhum. A gente tem aqueles imunomoduladores e algumas outras medicações que estão sendo testadas, mas a gente entenda, nós não temos ainda estudos, como eu falei, ainda é tudo muito recente. Nós não temos estudos robustos que possam justificar uma adoção de um protocolo restrito para toda a população, etc. E tal. Mas individualmente os médicos continuam prescrevendo as medicações que eles estão vendo na literatura e nos seus casos, tal, que mais funcionam para cada fase da doença, etc. E tal. Recentemente teve um município que expôs um protocolo para toda a população, e eu particularmente acho que ainda é muito precoce para você fazer isso com medicações que você ainda não tem estudos robustos. Eu acho que você tem várias lives de médicos, para meus pacientes tem funcionado, etc e tal. E eu acho que, assim, nenhum médico pode ser impedido de prescrever um medicamento para quem quer que seja. Então, assim, eu acho que aí tem que ser a avaliação de cada caso. Agora, se isso vai dar uma grande impactação ou não no sistema de saúde, vai depender de estudos científicos para você adotar isso como um protocolo geral. No momento, a gente ainda não tem, assim, nada que você possa colocar como uma grande saída, como se medicamentos vão resolver o problema do colapso do sistema de saúde. Não é isso. Por enquanto, é isolamento. O Giovanni aí colocou Dória prefeitão estadual? Então, é esquisito, né, Mina? Eu não vou entrar em polêmica aí, mas eu deixei já as minhas reflexões a respeito aí das Show. posturas, mas parece muitas vezes, né? Obrigado, Giovanni, pelo comentário aí. Leandro Mascarenha, nosso parceiraço, amigo, irmão. Abertura consciente será fundamental. As pessoas tenham consciência do seu É o papel único e. jeito de abrir, né? É consciente e sabendo o que está fazendo efetivamente. Quer dizer, não tem nenhum outro jeito de você ter uma abertura que não seja gradual, balizada em dados técnicos, e tem que ser assim, necessariamente, não tem outro jeito. O nosso amigo AB, mandando aí um parabéns para a gente pela live, obrigado. Obrigado. O Evandro Guimarães, falando que está em São Luís do Maranhão, mas é de São José dos Campos. Obrigado pela audiência aí, por estar nos assistindo. Forte abraço. Espero que você esteja bem aí. Eu não sei como é que está a realidade de São Luís, mas as notícias do norte do Brasil, né, não são tão legais. Enfim, espero que você fique bem, e você e família. O Stefano Barbosa é um amigo, o Ronaldo. Ele me convidou para um churrasco ontem e eu furei no churrasco dele. Ô, Ronaldo, desculpa. Não tem como, cara. Em quarentena tá difícil. Furar, né? Você não furou. Eu- Churrasco nesse momento não é das coisas mais indicadas. Né? E o nosso amigo Thiago Medeiros, meu irmão, no nosso grupo do WhatsApp, ele colocou aqui que ele queria um churrasco também. Tá perguntando de churrasco. O brasileiro, quando começar a liberar, acabar essa quarentena, você acha que vai ter as pessoas vão começar a se abraçar na rua? É isso? Eu acho que vai demorar um pouco, tá, Jeff? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa interessante. Tem um grande amigo meu, médico em Nova York agora, inclusive, que também sofreu lá, inclusive pegou coronavírus trabalhando, mas está bem, graças a Deus. Mas ele falou uma coisa, ele morou alguns anos no Japão, e quando ele voltou do Japão, ele ia visitar a gente, e ele não conseguia entrar na casa das pessoas vestindo sapato, porque ninguém faz isso no Japão. Para ele era muito esquisito entrar, visitar alguém e não tirar os sapatos na porta da casa da pessoa e entrar de meia, ou teria um chinelinho para a pessoa vestir, entendeu? Eu acho que a gente ainda... Mas hoje em dia ele já visita as pessoas de sapato, entendeu?
mas por algum tempo ele não conseguiu. Entendi. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com as pessoas. Talvez você vai visitar os outros de máscara ainda no começo, você vai visitar pouco, e aos poucos a coisa vai voltando ao normal. Eu acho que não vai ser uma festa na floresta de começo, não. Uma coisa que eu tenho notado, olhando a distribuição da contaminação em São José e de como ela se disseminou, há uma tendência de ir das regiões nobres para a periferia. Isso demonstra... A doença importada, né? Isso demonstra que a massa ainda não foi atingida? Não, atualmente não. Isso foi mais no começo. Essa disseminação já aconteceu. No começo, o primeiro mês, talvez, quando chegou em São Paulo, pelos aeroportos. Mas, assim, não tem como não contaminar, porque, assim, você se contamina em qualquer lugar, numa loja, num ônibus, num táxi, num transporte público. Então, assim, isso eu acho que hoje não é válido. Hoje todo mundo está sujeito. Começou sempre nas regiões mais nobres, entre aspas, das cidades? Eu acho que sim. Por quê? Porque é quem muito viaja também, quem muito vai para outras cidades e acaba se contaminando e trazendo o vírus. É assim que ele chega. Começou com as pessoas que vieram de viagens internacionais contaminadas. E aí, quem faz viagem internacional? São as classes mais altas. Mas depois que se instalou aí, a gente está falando aí, se chegar nesse número, São José em 5%, você já está na população toda. Não dá para dizer que está só numa casta. Isso aí está espalhado já pela cidade inteira. Você pode ter lugares com um pouco mais, lugares com um pouco menos, mas não tem mais essa Para a gente concluir aí, que eu não quero me estender mais, cara, foi sensacional, eu não vi o tempo passar. Dia 1º de junho tem a previsão do fim da quarentena, pelo menos o decreto do prefeito, do governador, vai até o dia 1º de junho. Sim. Você apostaria numa abertura ou num fechamento maior? Hoje? Minha aposta para o município de São Paulo e Grande São Paulo ainda tem que continuar com restrições, eu acho que mais rígidas. Agora, eu aposto que o governador vai fazer, eu não sei. Talvez ele comece a ouvir os prefeitos. Eu espero, pelo menos, entendeu? Como outro, não quero que ele seja o prefeito do estado inteiro, mas respeite mais cada localidade, dê mais abertura para as decisões regionais serem também levadas em conta. O tempo de quarentena já é muito grande, é isso que eu estou falando. Se a gente vai falar, fizemos precoce, na minha opinião, muita gente tem falado isso, e agora a gente está por bastante tempo fechado e não pode não ter porta de saída. Eu acho que é fundamental ter porta de saída. Então, assim, alguma previsão tem que ser dada. O empresário tem que até quando seu funcionário vai ficar fora, quando que você vai voltar a abrir seu comércio, quando que você vai voltar à atividade, quando que o restaurante vai voltar a comprar alimento. Todo mundo precisa ter também uma previsibilidade, né? Até porque o fôlego que praticamente quase ninguém tem já foi. Já são foi. 60 dias e tal. O empresário não aguenta mais ficar mais 60 dias. Né? Eu falei pra você, eu trabalho com medicina do trabalho, demissionar o dia inteiro, Jeff. Você pode falar o quanto você está fazendo aí por semana? Sei lá. Teve semana passada, nós fizemos 1.000 demissões. 1.000? Você imagina. A hora que contabilizar o número de demissões que aconteceram de fato, nós vamos ver o que vai acontecer de verdade com o nosso país. Porque assim, esse número e o empresário sempre tenta a demissão por último, que é muito caro, é muito difícil, não quer perder um empregado bom. Você treinou, você investiu. Tem aqueles programas do governo federal para evitar a demissão, mas mesmo assim, Jeff, o pessoal já não está aguentando mais, quer dizer. É isso que eu falo, aí a gente começa a entrar num colapso social. Que é uma outra crise que é... Uma outra crise que é um colapso social. E aí você vai ver que nós vamos ter 2 grandes problemas. Aí, pelo menos, se a gente segurar um pouco o que der, manter
mínimo da economia, pelo menos, funcionando, sem colapsar o sistema de saúde, mas eu acho que isso tem que tatear miúde e não ficar com medo. Show. Eu queria ressaltar aqui, Mergu, 2 exemplos que o deputado Sérgio Vitor, aqui de Taubaté, da nossa região, e também é do Novo, ele tem destacado que é o governo de Minas e o governo do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite lá. Inclusive, eu acessei o portal lá deles, de estatística de leitos por regiões, ele criou macros regiões, e você consegue ver a taxa de ocupação até como um semáforo, assim, verde, amarelo, vermelho, e você sabe exatamente o que está acontecendo com o sistema de saúde daquela região, e aí os prefeitos podem tomar as decisões que eles acharem necessárias, né, para retomar. É isso que eu falo, o Estado como um grande fornecedor de informação e as regiões e os municípios, os tomadores de decisões orientados por isso. Esse acho que é o modelo ideal e é o que é preconizado pelo SUS. O Sistema Único de Saúde prevê que a autonomia da saúde, em última análise, é municipal. Quer dizer, Excelente. quem tem que ter a autonomia, né? Eu torço para que a gente possa fazer a retomada, que dia 1º de junho o governador, junto com os prefeitos, já apresente um plano e se a gente pudesse optar e ser ouvido, né, que é difícil hoje em política cidadão ser ouvido, a gente seguir uma regra de preservação da vida, mas também da economia, seria fundamental. E tateando essas duas coisas, você não pode matar uma para outra, quer dizer, senão você vai matar as pessoas de fome, vai matar de suicídio, vai matar de outras coisas também. Show. Doutor, você tem alguma consideração, alguma observação? Quer deixar algum recado? Olha, eu acho que eu faço essas suas palavras as minhas também, quer dizer, eu luto pela autonomia quanto municipal, então, assim, eu acho que o município tem que cada vez ter mais autonomia e eu acho que tem que deixar para a esfera local o máximo de decisões possíveis, salvo aquelas que não podem ser tomadas localmente. Aí sim. Olha só que legal, uma contribuição aí do nosso amigo Arnaldo Barbalho. O Jornal da Cultura deu agora a notícia de 62% dos municípios do Brasil já estão infectados. Ou seja, nós temos 5.500 municípios, deve estar perto de 3.500 aí, com algum caso de Mas COVID. é aquela coisa, Jeff, infectado todo mundo vai ser em algum momento, praticamente. É a realidade. A gente só não pode colapsar o sistema de saúde. Essa que é a questão. Não podemos deixar o sistema de saúde colapsar. Mas não adianta, nós nunca vamos impedir 100% da transmissão do vírus. Isso não existia em lugar nenhum, nem nos países mais certinhos, na Coreia, na China, com mais restrições de liberdade possível, eles conseguiram fazer coisas assim. Então, assim, o que nós temos que ter? Uma contaminação controlada. É isso que tem que acontecer. Tá? E você tem 38% dos municípios em lockdown à toa. É isso que você também enxerga nisso aí. Eu recebi um vídeo falando sobre Taiwan. Você assistiu esse vídeo? Não lembro agora especificamente. Inclusive, eu vou postar esse vídeo. Ele fala de como eles venceram a crise sem nenhuma lei e sem nenhuma interação do governo, propriamente dito. Somente a população consciente do seu papel e da responsabilidade, eles tomaram por autonomia do próprio cidadão medidas para resolver. Venceram com, acho que 6 mortes, se eu não me engano. Então. No país inteiro. No país inteiro. É isso aí. Nós temos muita morte, mas porque a gente tem muita população também. Então, sempre de olho na estatística de mortes por milhão, que essa é a mais importante. Show. Tá? Não é número absoluto, é grande, mas por milhão de habitantes, quanto que é? Vamos nos comparar com isso. A mortalidade, a taxa de mortalidade que é importante. Se olhar no número absoluto, cada dia vai ter mais mortos que no dia anterior, mas isso vai valer para qualquer doença. Excelente. Mergu, gratidão, obrigado por você nos
nos dar tanta informação e tanto conhecimento e nos ajudar a entender esse momento que nós estamos passando, um momento histórico e tão difícil para todo mundo, né? Tanto para quem perdeu entes queridos, sim, e para quem também está em dificuldade em casa, sem ter o que comer, sem saber do emprego, enfim. E quero te agradecer muito, por você ter aceito e por tudo que você falou aí. E para você que assistiu, o meu muito obrigado por ficar até agora. Espero que você tenha gostado. Essa live vai continuar online, vai continuar na página. Então, se você quiser assistir mais um pedaço que você não entendeu e quiser deixar comentário aí, só marcar tanto eu quanto o Edson Mergulhão, a gente responde depois no offline. E é isso aí. Obrigado, boa semana para todos. Para todos. Até mais. Obrigado, Jeff. Tchau. Tchau.